Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de parafuso, né? A gente vai estar falando justamente sobre parafusos no que diz respeito à norma DIN 898, né, dígito 1, que fala justamente sobre resistência, né, dos parafusos, né? No caso, especificamente parafusos tipo aço-liga ou aço carbono, né? Esses parafusos eles podem vir tanto com numeração, né, como com essas marcações, né? E vamos aqui interpretar um exemplo, né? Um parafuso sextavado M16 por 80, né? Aqui é referência à nomenclatura geral dele. E aqui a referência que nos interessa nesse momento, que é justamente da classe de resistência. Então, quando você tem uma informação dessa como 9.8, a gente tem duas situações de informação, né? A resistência à tração e o limite de elasticidade. Referente à resistência à tração, é só multiplicar o primeiro dígito por 100 newtons por milímetro quadrado. Então, nesse caso aqui, vai dar 900 newtons por milímetro quadrado. A segunda informação é justamente multiplicar os dois dígitos e multiplicar por 10 na sequência, né? 10 newtons por milímetro quadrado. Né? Então, nesse caso, a gente teria 9 multiplicado por 8 e o resultado multiplicado por 10, que daria justamente 720 newtons por milímetro quadrado. Né? Ou seja, seria o limite de elasticidade. Né? Então, se você está utilizando esse parafuso, né, e não quer ter nenhuma deformação plástica, né, você deve trabalhar justamente nesse limite aí específico de no máximo 720 newtons por milímetro quadrado. E isso aí vale para os demais parafusos, né, no que diz respeito à interpretação. Né? Exemplo, vamos pegar aqui esse que tem a maior resistência, que é o 12.9. Ou seja, no que diz respeito ao limite de resistência à tração, você teria o 12 multiplicado por 100, que daria 1.200 newtons por milímetro quadrado. No que diz respeito ao limite de elasticidade, você teria 12 multiplicado por 9, daria 108, multiplicado por 10, que daria 1.080 newtons por milímetro quadrado como limite de elasticidade. Né? Esses parafusos, né, como a gente tinha comentado, eles podem vir com as marcações ou com os números, e eles são equivalentes. Né? Então, exemplo, esse aqui que é sem marcação, que é referente ao 5.8, né? Então a gente tem o sem marcação, ou 5.8, a mesma classe de resistência. 2 traços equivalente ao 6.8. 3 traços equivalente ao 8.8. 4 traços equivalente ao 9.8. 5 traços equivalente ao 10.9. E 6 traços equivalente ali ao 12.9. Né? Então essas aí são as informações no que diz respeito à classe de resistência. Obviamente que você pode também estar fazendo análise referente a outras características, né? Que normalmente até os fabricantes informam, né? Resistência a cisalhamento, dureza, enfim. Mas no que diz respeito à condição de tração e elasticidade, aí já está padronizado pela norma 898, né? Dígito 1 da DIN, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Hoje a gente vai estar falando justamente sobre esquadro combinado. Instrumento esse que é muito utilizado, né? Aí para suporte, né? Elementos de traçagem, né? Verificações, né? De ângulos um pouco mais complexos de se ter um determinado apoio, né? Então ele é bem utilizado referente a isso, né? Aqui a gente tem uma imagem mostrando, né, o esquadro combinado sendo utilizado para verificação de ângulo, né? E um detalhe, a leitura que a gente vai fazer de ângulo, né, é justamente o ângulo referente a essa peça, e o primeiro ponto que a gente tem que ficar atento é a abertura do ângulo. Né, se ele vai ser menor do que 90 ou maior do que 90. Né? Quando o ângulo é menor do que 90, a gente utiliza a escala interna. Né? Ele tem uma escala aqui, que a gente vai ver agora, então a gente utiliza a escala interna para verificação. Quando o ângulo é maior do que 90, a gente utiliza a escala externa. Né? Então, nesse caso aqui, como ele é menor do que 90, a gente vai estar utilizando a escala interna. Né? Que escala interna é essa aqui? É essa daqui, né? Com os números vermelhos. Essa aqui com os números pretos é justamente a escala externa, né? Então, nesse caso, o que nos interessa é justamente esses números aqui em vermelho, que é a escala interna, ou seja, para ângulos menores do que 90. Então, nesse caso aqui, observa o seguinte, né? O zero, que é o ponto de referência aqui, ele está justamente aqui passando do 60, né? Que seria esse traço aqui maior, né? E ele está antes aqui do 65, né? Então, a gente tem um valor aí entre 60 e 65. Que valor é que ele está nos dando? Vê que ele está passando um pouquinho desse primeiro traço, ou seja, aqui a gente já tem 61 graus. Né? A gente já tem 61 graus e nesse caso
a gente pode também estar fazendo aqui a relação de minutos, né? Ver que ele está quase no centro, né? Ou seja, aproximadamente ali 30 minutos, né? Então a gente pode considerar aí essa verificação de ângulo como 61 graus e justamente aí 30 minutos, né? Ou seja, seria indicação de ângulo aí para esse elemento, né? Obviamente aqui não está com uma escala de precisão que consiga, né, pegar esse valor ali em minutos precisamente, mas você observa aí que ele está bem próximo do centro, né? Então ele com certeza ali está entre 61 e 62 graus. Lembrando, medições menores do que 90 graus utiliza aí a escala interna, que no caso aí essa escala em vermelho, tá bom? Se fosse maior do que 90 graus, a gente utilizaria essa escala de preto, que seria consequentemente a escala externa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Mais um vídeo aqui mostrando aí o esquadro combinado, né? Nesse caso a gente vai estar verificando medição de diâmetro, né? Que no caso é uma relação de comprimento linear, né? Que é um dos grandes usos, né, aí do esquadro combinado, né? A gente no último vídeo viu uma relação de ângulo e ele também consegue nos dar aqui também essa relação de comprimento, né? Então aqui no caso a gente tem um elemento circular, né? Veja que ele apoia bem, né, justamente com essa base de 90 graus, né? Então a gente dá uma relação precisa ali no que diz respeito ao centro, né? E aqui a gente consegue pegar ali a relação do diâmetro. Nesse caso aqui, né, observa que, deixa eu ampliar aqui, né, você consegue observar que o traço que está pegando ali na parte externa, né, desse tubo, vamos assim chamar, é justamente aqui o traço do 91 graus. Então, nesse caso aí a medida que está indicando é de 91 milímetros, né? Então a medida aí desse tubo aí seria 91 milímetros. Só que eu quero chamar a atenção para esse caso aqui, né? Muita gente se confunde, né? Que de vez de alinhar a referência de base, né, com o traço da escala, acaba alinhando com a parte aqui final da régua, né? Essa parte aí metálica, né? E não é a referência correta, né? Você tem que pegar uma referência de um traço. Não precisa ser nem esse traço aqui inicial, né? Esse traço aí da contagem inicial. Ele pode ser, exemplo, poderia estar alinhando ele aqui no 10 e verificando quanto ele deslocou e subtraindo a diferença, né? Ou seja, mas eu preciso estar alinhando ele ali com traço, né? E não com a base aí da régua. É importante ficar atento com isso. No mais, a leitura dele é simples, né? É como uma régua, uma escala qualquer. Então, nesse caso aqui, a gente tem 91 milímetros no que diz respeito ao diâmetro desse elemento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.